Agora de volta, agora sim, né, com o pastor Juscelio de Souza, que vai falar sobre relacionamento, sobre casamento de modo específico, né, pastor? Na verdade, assim, hoje em dia a gente vê que os relacionamentos, assim, eles estão muito escassos, né? O pessoal parece que está levando muito na brincadeira, não é, pastor? É muita separação, o pessoal casa bastante. Eu falo isso porque eu faço um paralelo com o Viva Bem, eu faço um outro programa que é focado em casamento. Então eu vejo assim que casamento existe. E sempre mais. Mas também existe muita separação. Por que isso, pastor? Bom, primeiramente, boa tarde, né, Boa tarde. Patrícia e todos os telespectadores. A velocidade com que acontece a quebra de relacionamentos hoje está muito ligado ao próprio mundo da modernidade, né? É tudo muito descartável no dia de hoje, em vários aspectos. Sim. E então, obviamente que essa modernidade, ela também atinge o campo dos relacionamentos. De modo que hoje a gente pode ser muito bom para entrar num computador e ser amigo de pessoas em todo o mundo, no Japão, se precisar, mas contrair um relacionamento saudável com alguém que está próximo se tornou mais difícil. E isso tem muito a ver com os valores que nós damos ao casamento e por aí, assim por diante, né? Isso é incrível mesmo, né, pastor? Essa questão do computador, né? Como é fácil, às vezes, a gente se relacionar com uma pessoa através de uma mídia, de um meio, de uma rede social, e às vezes se relacionar com a pessoa que está ali do teu lado, que é o teu dia a dia, né? O teu parceiro, é tão difícil. Mas por que isso, pastor? Eu queria entender um pouquinho melhor, assim, qual é a visão do pastor sobre esse assunto? O mundo virtual, já por si só ele fala, ele é virtual, né? Ele não tem uma realidade 100%. Ali todos são o que querem ser, cada um cria um personagem ao seu modo, ao seu prazer. Então ali não tem mau hálito, né? Ali ninguém tem o cabelo despenteado. Ali, se você entra com 50 anos de idade, mas você se transforma em 18, verdade, todo mundo é né? bonito, todo mundo cria suas próprias tribos, comunidades. Você se abstém das exigências reais de um relacionamento. Então ali tudo funciona, tudo dá certo. E às vezes as mídias televisivas criam romances também que faz com que tudo dê certo. Na novela a pessoa já acorda com o cabelo arrumado, você já percebeu, né? Não, Então, isso é incrível, né? Tudo muito, é tudo muito fantasioso. E a realidade dos nossos relacionamentos, elas nos propõem uma outra proposta de vida. Então, nós estamos sendo atingidos aí por essa questão de negarmos vivenciar aquilo que a realidade dos relacionamentos nos exige. E o que é essa realidade, pastor? Bom, Patrícia, quando a gente fala em relacionamento, quebras de casamento, é óbvio que todo profissional ou não, terapeuta ou não, toda pessoa que se propõe a ser solução, a ter uma resolução de problemas específicos, ela tem uma fonte de inspiração, ela tem uma fonte de conhecimento, de pesquisa. Obviamente, eu trabalho juntamente com a minha esposa e uma equipe na preservação do matrimônio, na reconstrução e restauração das famílias. E nós temos uma fonte que é a Bíblia Sagrada. Sim. Então, para a gente entender separação, quebra de relacionamento, sobretudo dentro do casamento, importaria primeiro a gente entender o que é um casamento, uma perspectiva divina. O que é o matrimônio? Então, já começa para você entender, antes de você chegar num plano conjugal, é entender o indivíduo. Nós somos uma tricotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. Somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos no corpo. Cada vez que uma pessoa se une, se funde num relacionamento com outra pessoa, ela se funde no espírito, na alma e no corpo. Quando ela decide quebrar esse relacionamento, ou quebrar essa união, no campo físico, ela se muda de casa. Geograficamente fica fácil. Mas no campo emocional, já não é tão simples assim. No campo espiritual, é mais complicado ainda. E as pessoas, obviamente, não se apercebem e não consideram essa questão. Então, e por isso, nós vivemos o que estamos vivendo hoje. O casamento, ele é sobretudo no campo
no campo divino, ele é sobretudo uma aliança. E a cultura ocidental e a modernidade nos mostra o casamento como um contrato. E o contrato é fácil. Você desfaz o contrato. Sim. Mas a aliança, ela tem suas exigências. E, sobretudo, quando se trata de ser uma aliança de sangue. E o matrimônio, ele é uma aliança de sangue. Ele existe um pacto de sangue. E toda aliança de sangue abre um campo espiritual sobre a vida de uma pessoa. Então, Deus não lida com o casamento. O casamento não é algo que nasceu da terra, não é produto de uma cultura, não é produto de uma era, não é produto de um povo. É algo que Deus criou. Ele é uma instituição divina. E toda instituição divina tem uma constituição divina. Quando você se une a uma pessoa na aliança de matrimônio, você entra numa instituição divina. Quer você tenha consciência disso, quer você não tenha. É como colocar o dedo numa tomada. Se você tem ou não consciência disso, você entra numa lei que opera sobre você, a lei da energia. Sim. Pois bem, quando a pessoa entra numa relação de matrimônio, ela entra numa instituição divina. Só que tem uma constituição divina. E quando ela negligencia essa constituição, ela começa a ser afetada por essas questões num mundo invisível, que ela não vê, não reconhece, mas que vai afetando seus relacionamentos. E depois vai atingindo todas as esferas desse relacionamento, a começar pelos filhos, que são os primeiros que sofrem o impacto disso. Como nos dias atuais, nós não temos uma noção de aliança, nós vivemos relacionamentos, os mais sérios, máximo que consideram um contrato. Fora disso, só une as escovas de dente. Só que quando une as escovas de dente, entram em algo que é uma instituição divina, uma instituição espiritual. E a partir daí, Patrícia, se nós tiver tempo para explicar isso, a gente vai tendo um diagnóstico de muitas coisas que são altamente destrutivas e que corrompem uma sociedade que se vê evoluída, mas não se vê na capacidade de construir relacionamentos. O pastor acha que falta uma orientação espiritual mesmo para as pessoas hoje em dia? Falta você conhecer... Na verdade, não falta orientação, eu acho que falta a pessoa procurar uma orientação. Falta as pessoas conhecerem no que elas estão entrando. Conhecer o que é um casamento. Porque casamento é algo espiritual, Deus que criou, certo? Sim. Então, o casamento Deus criou. E quando Deus criou o casamento, ele funciona debaixo de 3 esferas de autoridade. A moral, a legal e a espiritual. Então, esse casamento, ele funciona nessas 3 esferas. Estão debaixo de 3 esferas de autoridade. Como se fossem os 3 poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. São 3 poderes que governam a nossa nação. Pois bem, só que cada esfera de autoridade dessa, ela tem leis que regem essa esfera. Você não consegue lidar na esfera do legislativo com as leis que operam na esfera do executivo e assim por diante. Então, quando você entra na instituição do casamento, que é o que Deus fez, quando a Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem, a Bíblia não está dizendo necessariamente que Deus uniu o marido e a esposa. Deus uniu o estado do casamento. Deus criou uma casa no reino espiritual chamado matrimônio. Quando 2 pessoas se unem, se fundem, elas entram nesse lugar chamado matrimônio, algo que Deus criou. E ali tem leis que operam nessas esferas de autoridade sobre o matrimônio. Espiritual, moral e legal. Quando a pessoa se ajusta, responde às exigências dessas leis, entendendo cada esfera, ela vai viver a plenitude do casamento. Ela vai ver a plenitude daquilo que Deus oferece para o matrimônio. Quando ela desconhece essas leis, normalmente ela vai negligenciar alguma delas e vai passar a valorizar mais o sentimento de que o casamento desconhece o pacto de uma aliança
suas implicações. E aí começa... Aí ela não vai responder adequadamente e logo ela vai começar a sofrer os intempéries, as retaliações disso. Chega uma hora que o relacionamento fica impraticável. Daí ela pensa o seguinte: o problema está na outra pessoa, eu preciso sair e estar com alguém que vai me valorizar ou me dar o que eu não tenho e tal. E ela vai buscar. E por um momento ela tem uma sensação de liberdade, até se ver no outro cativeiro, porque ela não vai escapar de um próximo relacionamento, que é da natureza humana. Sim. E aí ela vai sofrendo. E o impacto disso está aí, né? Na sociedade como um todo. Nossa, E os filhos são o primeiro que sofrem esse impacto. Porque, num plano físico, emocional, quem protege os filhos são pai e mãe. Mas, num plano espiritual, quem protege os filhos é a aliança do casamento. Quando essa aliança é quebrada, uma porta espiritual para algum tipo de morte entra. E ainda que esses filhos tenham uma boa creche, uma boa escola, bons presentes, no espiritual, eles estão suscetíveis a vários ataques. E parte deles nós estamos vendo aí a cada dia. Pastor, e o pastor realiza um trabalho com sua esposa, que é um trabalho com casais. Fizemos um trabalho de edificação de matrimônio, de recuperação, de edificação, de restauração de matrimônio, restauração da família, linkando os filhos aos pais, linkando os pais aos filhos, porque sempre que você se desconecta com a sua origem, você perde a sua identidade. E quando você perde a identidade, você desconhece o seu destino. Sim. Então, por isso que o grande trabalho daquilo que seria a obra do mal é desconectar pais e filhos. E a modernidade tem cumprido esse papel muito bem feito. Pastor, o assunto realmente renderia muito mais, né? É um assunto que ele gera, ele esclarece várias dúvidas, o pastor esclareceria várias dúvidas, todas baseadas na palavra de Deus, né? Acho que a gente pode combinar até um outro horário para o pastor vir aqui para a gente continuar, dar continuidade a esse assunto que realmente é bem, né, bem vasto. É amplo. É amplo, né, pastor? É bastante amplo e a gente hoje está falando de conceitos gerais. Sim, é obviamente que no próximo degrau seria sair daí e vir para a vida prática, com perguntas e respostas. Nesse caso, como faz, naquele caso, como procede. Claro. Nós estamos à disposição, é o nosso trabalho. Isso é uma comissão e nós respondemos a essa vocação que Deus nos concedeu. Legal. A gente vai entrar em contato com o senhor para o senhor voltar. Sim. Pode ser? Estamos à disposição. Pastor, obrigada por ter aceito o nosso convite, então, né? Toma um cafezinho, a gente vai para um intervalo rapidinho. E a seguir a gente vai falar sobre o sorriso perfeito, que é o sonho de todas as pessoas, especialmente de nós mulheres, né? Com Anita Fiedler sobre o sorriso de Hollywood. Não saia daí, eu volto já já.